Está todos com a paz do Senhor, amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 14. Enquanto os irmãos estão procurando, tributa a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, pois está aqui em cima hoje ministrando. É cumprimento de promessa, e aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Amém? Deixo minha gratidão também do meu pastor Sandro, juntamente com toda a sua família. Farei todo o pedido dele na ordem. Estamos aqui nós, nesta noite, seguindo a programação para anunciar a palavra de Deus. Amém? Sou grato a Deus pela minha esposa, que sempre está comigo, uma voz profética no ministério, minha intercessora, minha pregadora favorita. Tim, obrigado por sempre me acompanhar. Está comigo também, fiquei sabendo, meu pai, minha mãe, minha família está aí. Sou muito grato também. Me sinto muito honrado de ter a presença deles aí. Amém? Capítulo 14 de Mateus, verso 22. Vai dizer assim: e logo Jesus compeliu aos seus discípulos para entrarem no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. O despedir da multidão, ele subiu para um monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até a eles, andando sobre o mar. Enquanto os discípulos ouviram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até com Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e lhe disse: ó pequena fé, por que duvidaste? Quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Eu convido você a fechar os teus olhos rapidamente. Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, uma vez mais, Senhor, estou aqui diante da Tua presença, como porta-voz da Tua mensagem nesta casa. Espírito Santo, seja o maior inspirador desta mensagem, que eu não guarde nada no meu coração, mas que eu possa entregar tudo aquilo que o Senhor revelou e há de revelar ainda na continuidade desta mensagem. Pai, em nome do Senhor Jesus, pelos olhos da fé, eu já posso ver que o Senhor vai continuar operando até o término deste culto. E amém. Antes de você se assentar, fala para quem está do seu lado. Se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, hoje o tema seria rompendo limites. Diga para quem está do seu lado: rompendo limites. E você pode se assentar glorificando o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, Mateus, ele é um dos escritores que ele escreveu ao Evangelho de Jesus Cristo. Sabemos que temos 4 escritores a este Evangelho de Jesus, entre eles Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um escreve para um determinado povo. Mateus vai escrever para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas para os gregos, e João, com a sua teologia mais ampla, vai escrever para a igreja. Mateus, ao escrever para os judeus, Mateus descreve Jesus como o cumprimento das promessas messiânicas. Mateus, ele vai descrever Jesus como o rei dos reis, o rei dos judeus. No capítulo 14, Mateus vai manifestar a soberania e o poder de Deus em poder andar sobre o mar
e ainda acalmar a própria tempestade que ali estava acontecendo. E aí a pergunta é: quem é esse Jesus que consegue acalmar a tempestade, consegue parar o vento, consegue cessar tudo aquilo que estava acontecendo no cenário que nós acabamos de ler? Se você parar e perguntar quem é Jesus para um judeu, o judeu mesmo ele vai olhar e vai dizer: Jesus foi um profeta que antecedeu num tempo antigo. Se você perguntar para quem é da religião islâmica, quem foi Jesus? Eles vão olhar e vão dizer que Jesus foi um dos 144 mil profetas que são existentes na religião islâmica, que antecedeu Maomé. Agora, se você pergunta para um crente que é bom de Bíblia, quem foi Jesus? Ele vai te dar respaldo de quem foi Jesus. Ele vai dizer que em Hebreus capítulo 4 ele foi o sumo sacerdote. Apocalipse capítulo 5, verso 5, ele foi o leão da tribo de Judá, e ele é a raiz de Davi. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2, ele é o sol da justiça. Em Isaías capítulo 59, ele é o nosso redentor. Em Salmo 70, ele é a nossa fortaleza. Em Provérbios capítulo 18, verso 10, ele é a nossa torre forte. João capítulo 15, ele é o abrigo. Salmos 32, ele é o amigo. Em João capítulo 15 ele é o amigo, e o Salmo 32 ele é o nosso abrigo. Em Joel capítulo 3, verso 16, ele é o nosso refúgio. Isaías capítulo 9, ele é o maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o princípio da paz. E esse é o nosso Jesus. A questão é: por que esse Jesus operava tantos milagres ao ponto de parar este mar? Isso se dá porque ele tinha uma dupla identidade. Qual era essa dupla identidade? Era a de cordeiro e a de leão. E a de cordeiro era para cumprir o que Isaías 53 diz, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades e levou sobre si. E nós o reputamos por aflito de Deus e o oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O próprio verso 7 diz que como cordeiro calado ele foi entregue para o matadouro. E qual era a segunda identidade de Cristo? Essa segunda identidade era a de leão, porque a de leão ele virá julgar a nação. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz que ele será o que julgará todo o povo vivo que há no seu reino. A questão é, ele operava esses milagres porque ele também tinha a sua dupla natureza, a natureza divina e a natureza humana. Porque a natureza humana, ele tinha todas as necessidades que eu e você temos. Ele teve frio, ele teve calor, ele teve fome, teve sede, teve cansaço. Só que a natureza divina, ela supre todas as necessidades da natureza humana. É por isso que como homem, ele sentiu fome, mas como Deus, foi ele quem disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como homem, ele sentiu sede, mas como Deus, foi ele quem disse: eu sou a água da vida, e quem tem sede, beba desta água. Como homem, ele sentiu cansaço, mas como Deus, foi ele quem disse: vinde a mim todos os cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Como homem, ele chorou, mas como Deus, ele disse e nos prometeu que nos levará para um lugar que não haverá mais choro, nem tristeza, nem angústia. Só quem almeja está neste lugar, levanta a tua mão e glorifica o nome dele nessa casa. A questão é, ele operava esses milagres porque de fato ele era sobrenatural. Por ele ser sobrenatural, aprendemos que aonde o sobrenatural se manifesta, o ambiente natural não continua natural. Aonde o sobrenatural se manifesta, o ambiente muda e se torna um ambiente sobrenatural. E era por isso que ele arrastava multidões atrás dele. Aonde Jesus ia, tinha multidões. E para quem é de Bíblia vai saber que certa vez se assentou com Jesus 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Aonde Jesus ia, todos iam atrás, porque estavam atrás desse que era sobrenatural.
deste que tinha o poder de operar milagres, desse que curava, libertava, multiplicava nas horas precisas. E esse era Jesus, o sobrenatural. A questão é que esse grande número via atrás de Jesus. Às vezes Jesus não tinha esse ambiente bonito que nós temos para poder fazer o seu culto, para poder pregar e ensinar o seu povo. Era a grande dificuldade de Jesus naquele tempo, aonde acomodar essa certa multidão que sempre o seguia. É por isso que nós vemos na Bíblia que muitas vezes o culto de Jesus era no ar livre. E sabe aonde? Pergunte aonde? Mais forte. Às vezes era na beira da praia. Jesus reunia todo mundo e ali Jesus começava a ensinar. A questão é que na beira da praia não tinha luxo, não tinha mordomia. Na beira da praia não tinha banco bonito para eles se sentarem, era no próprio chão. Na beira da praia não tinha caixa de som para ali poder ouvir melhor. Na beira da praia não tinha teto para proteger do sol escaldante ou da chuva. Se tinha sol escaldante, tinha culto do mesmo jeito. Se tinha chuva, tinha culto do mesmo jeito. Não tinha microfone para Jesus falar, era no próprio gogó. E há quem diga que Jesus ensinava e pregava calminho, mas eu acredito que não, que para falar para uma multidão, Jesus devia ser o pregador mais pentecostal que já pisou nessa terra. A questão é, ele ensinava e fazia os seus cultos, mas o que tinha de diferente naquele ambiente? A sobrenaturalidade de Cristo. O culto de Jesus não tinha luxo, o culto de Jesus não tinha conforto, mas tinha cura, milagre e poder de Deus no ambiente. A questão é, como era o culto de Jesus? Era mais ou menos assim, com 20 minutos de culto. Era ele olhando e dizendo, não tinha microfone para ele falar, mas quando ele abria a boca e dizendo, Lázaro sai para fora, Lázaro saiu para fora. Como era o culto de Jesus? Não tinha telão para poderem ver Jesus, mas no culto de Jesus tinha ele dizendo ao cego Bartimeu para voltar a enxergar. Como era o culto de Jesus? Não tinha caixa de som para ouvir a voz de Jesus, mas tinha surdo voltando a ouvir. Como era o culto de Jesus? Não tinha banco para sentar, mas tinha paralítico levantando para andar. A questão é que o que importa no culto de Jesus não é a mordomia, não é o luxo. Aonde tiver um para falar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá há o poder da sobrenaturalidade de Jesus no ambiente. A questão é que luxo é bom, conforto é bom ter caixa boa, é bom ter um microfone bom, é bom ter um telão, é bom estar debaixo de um teto, é muito bom. Só que isso se tornou um perigo, que parece que nos tempos de hoje colocou um limite na cabeça das pessoas. Esse limite é, a glória de Deus só se manifesta se tiver o melhor microfone, o melhor som, o melhor banco, as melhores tintas. Caíram naquilo que aconteceu no antigo templo, que depois que o templo de Salomão foi destruído, e para a reconstrução do segundo, Esdras tentou trazer o povo para reconstruir, mas era só como eles estivessem pensando dessa forma: como vamos reconstruir aquele lindo templo que havia de Salomão? Não temos condições, não temos tanto ouro como Salomão tinha para reconstruir. Era como se eles estivessem dizendo, não, a glória de Deus não vai se manifestar nas coisas simples que nós vamos fazer. A glória de Deus não vai se manifestar numa simples madeira erguida para seu templo, num simples banco, num simples microfone, num simples som. Não. E eles pegaram e não começaram a reconstruir. E Deus foi lá para Ageu e disse: Ageu, avisa o povo para voltar a reconstruir o templo. E aquele povo ainda estava resistente, limitados, porque o que dava a entender é que eles achavam que a glória só se manifestaria se tivesse os ouros que Salomão colocou naquele templo. A questão é, o Senhor disse: avisa esse povo, para pegar madeira mesmo, vai ser simples, e pode levantar o templo. Aí eu imagino alguém perguntando: mas a glória vai se manifestar na madeira? Essa glória que se manifestar no templo de ouro de Salomão,
Aí o Senhor disse para Ageu: avisa ao povo que a glória desta última casa será muito maior do que a primeira, porque eu não estou preocupado com o externo. A minha glória não se manifesta se tiver as melhores cadeiras, a minha glória não se manifesta se tiver o melhor som, a minha glória não se manifesta se tiver o melhor telão. Não. E como a glória de Deus se manifesta onde tiver 2, 3 reunidos na presença dele, ali ele estará no meio, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. E essa é a maior raiva do diabo na tua vida, porque ele compreende que até que o ambiente está em processo de construção, aí o diabo fala: hoje ela não vai não, porque lá talvez pode ter pó, hoje ela não vai não, porque ela talvez ainda está no processo de construção. Mas olha você aqui para adorar o nome do Senhor, porque você compreende: eu não adoro por aquilo que eu vejo, eu adoro por aquilo que ele é. Se tiver o melhor som, estou lá para adorar. Se não tiver, estou lá para adorar do mesmo jeito. Se tiver o melhor microfone, estou lá para pegar. Se não tiver, estou lá do mesmo jeito. Se tiver o melhor banco para sentar, estou lá. Se não tiver, estou lá do mesmo jeito para adorar. Cadê você? Cadê você? Cadê você que vem para adorar esse Deus? Você entende? Eu não adoro se tiver oração. Eu adoro porque o meu espírito é de adorador. Oh, aleluias! Nessa certa ocasião, no capítulo 14 de Mateus, Jesus ficou sabendo que o seu primo João Batista havia sido morto. Então ele sai da cidade que ele estava e desce a praia da Galileia. A multidão que seguia Jesus correu para a praia. Chegando na praia, Jesus pegou, sentou todo mundo e começou o seu culto. Começou a ensinar o povo. E ensinando o povo, os discípulos chegaram e disseram: mestre, manda o povo embora, já é tarde e o povo precisa comprar comida para se alimentar. Os discípulos estavam limitados, porque não compreenderam que o próprio pão vivo estava ali do lado deles. Pediu para o povo ser mandado embora, e a pergunta é: porque os próprios discípulos pediram para mandar embora? Pensa comigo, rápida reflexão. Os discípulos, Jesus era conhecido, a fama do nome de Jesus corria entre as cidades, tanto que no começo ele até chegava a falar assim: ó, não avisa ninguém não, fica quietinho na sua, porque Jesus não queria ser pego. Jesus tinha um momento certo. Então a fama de Jesus decorria. A questão é, do mesmo jeito que a fama de Jesus decorria, os 12 que andavam com eles também decorriam junto. É os 12 que andam com Jesus, é os 12 que andam com o Mestre, é os 12 que andam com aquele que cura. Prova disso é que quando Jesus foi preso, que perguntaram para Pedro: tu és um deles, né? Tu andou com ele. Então, do mesmo jeito que o nome de Jesus decorria entre as cidades, o dos discípulos também decorria junto, porque os discípulos sempre estavam com os mestres, com o seu mestre, que era Jesus. E quando você vai pesquisar a raiz da palavra discípulo, significa aprendiz do mestre. E o mestre sempre tinha pão para alimentar. A pergunta é: se é aprendiz de um mestre que tem pão, o aprendiz também era para ter pão. O aprendiz também era para poder alimentar. Só que aprendiz é esse que não tem pão? Porque era eles que também tinham nome, era eles que também tinham o status, tinha nome famoso, a credencial, tinha patente ali, porque andava com o mestre. Mas era esse que tinha nome, tinha status, tinha a patente, tinha a credencial, mas não tinha pão para alimentar, não tinha pão para matar a fome da multidão. Aí é que está o problema, porque às vezes nós queremos correr atrás de quem tem nome, mas não tem pão para entregar. Queremos correr atrás de quem tem seguidor, mas não tem pão para alimentar. Queremos correr atrás de quem tem credencial, mas não tem pão para alimentar. Porque até morto carrega a multidão.
Lembra em Lucas capítulo 7, quando o filho da viúva faleceu e eles estavam saindo da cidade, e a Bíblia diz que havia uma multidão. Talvez alguém olhava e dizia lá: quem é aquele que está arrastando a multidão? Era um morto. Só que olha para cá, sabe o que eu aprendi? Com a caminhada do ministério, Deus sempre prepara oportunidades para nós, e essas oportunidades são os divisores de água nas nossas vidas. Só que se nós não estivermos preparados, elas passam e nós perdemos essa oportunidade. Jesus jogou a oportunidade para os discípulos. O que tem aí? Até eles falaram: com 200 denários nós iremos comprar e alimentar essa multidão. Eles não estavam preparados para alimentar, e perdeu a oportunidade que Jesus estava ali lhe entregando. Só que aí André olha e diz: eu não tenho, mas eu sei quem tem. Ao imagina a pergunta dos discípulos, só que não está na Bíblia, mas eu indago, eu conjecturo. Eu imagino os discípulos olhando e falando: quem é o da vez que tem pão para alimentar? Aí André dizendo: não conheço. Quem é? Tem nome? Não. Tem credencial? Não tem. É famoso? Não é. Não, não. É patente alta? Não, 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 não. Nem o nome você tem dele, André? Não, não tem nome não. Mas ele tem pão para alimentar, ele tem peixe para alimentar. Oh, aleluia! Ele tem pão para saciar a fome daquela multidão. Talvez eu prego para pessoas nessa noite que não tem nome, não tem status, não tem credencial, não tem nome famoso, não tem seguidores, mas quando precisa tem pão para alimentar, tem pão para matar fome, tem pão para poder saciar aqueles que precisam. Cadê você que tem pão nesta casa? Sabe qual foi o problema? É que os discípulos talvez poderiam até ter a dificuldade de dar espaço para quem tem, porque esse é o problema. Tem gente que não tem e não gosta de dar espaço para quem tem. E talvez a pergunta é menino, vai pregar? É menina, vai cantar? Esse aí tem pão, essa aí tem pão. Essa é a grande dificuldade que muitos querem parar quando você ainda é novo, quando você está começando. Mas eu vim pregar para alguém e dizer: quando Deus decide de honrar, não tem homem para parar, não tem capeta do inferno para parar. Quando Deus decide de honrar, as promessas se cumprem na tua vida. André não tinha problema com o espaço. Oh, glória a Deus e aleluia. André entendeu: eu não tenho, mas eu sei quem tem. André não tinha problema de ceder espaço para alguém. O problema é que muita gente acha que só porque não canta ele não participa. Se o nome não está no cartaz, ele não vai. Se o nome não é agraciado, ele não vai estar lá na frente para participar. Se não cita ele não está ali para glorificar. Mas André não tem problema de espaço. Ele compreende: eu não tenho, mas eu sei quem tem. Eu canto, mas não tive oportunidade, mas eu sei quem pode ir lá cantar. Eu prego, mas não tive o microfone, mas eu sei quem pode ir lá pregar. Glória a Deus e aleluia. Eu creio numa geração que Deus está levantando nessa casa, uma geração de menino e menina que não tem nome, não tem credencial, não tem fama, mas tem pão para dar, tem pão para alimentar, tem pão para saciar. Deixa eu ver quem faz parte dessa geração. Deixa eu ver quem faz parte dessa geração. Cadê o teu glória? Cadê o teu aleluia nesse ambiente? Cadê? Tudo que o diabo queria fazer era jogar na tua mente: ah, ninguém cita o teu nome, ninguém lembra de você. Pode ficar tranquilo, tá no deserto, mas tem pão para entregar. Tá no deserto, mas tem pão para alimentar a tua casa, a tua família, o teu trabalho, aonde os seus amigos. Você tem pão para alimentar. Oh, glória, glória, glória. Sinto uma graça de Deus nesse ambiente.
que tem muita gente que está no cenário escondido, e no cenário escondido está achando que Deus esqueceu, porque ninguém te vê, às vezes nem a tua família te vê, às vezes nem o teu chefe te vê, às vezes ninguém aqui na igreja parece que te nota, mas é o céu dizendo: eu te separei, porque eu sei que você tem pão para alimentar. Tem gente que se receber fama perde, tem gente que se receber cadência alta se perde, tem gente que se receber cargo alto se perde, e o céu está dizendo: eu prefiro te manter assim, sem nome, sem status, sem fama, porque você desse jeito, você tem pão para alimentar, desse jeito você tem pão para entregar, desse jeito você é mais útil, porque tem pão para alimentar. Olha para cá. Aí Jesus encerra, pega os discípulos e ordena aos discípulos: o negócio é o seguinte, vá para outra margem, depois eu vou. A pergunta é: Jesus não pediu, ele ordenou. E ordenar é diferente de pedir, porque pedir eu dou a opção da pessoa dizer sim ou não, ordenar não. Mas eu entendo a resistência dos discípulos, porque eles já tinham viajado de barco com Jesus antes, e nessa viagem eles estavam indo para a região de Decápolis. Nessa região de Decápolis surge uma grande tempestade que quase afundou o barco deles. Agora imagine alguém chamar vocês para ir para uma praia, colocar vocês dentro do carro para vocês irem de carona, e o camarada sair a 220 por hora, fazer curva a 120, andar na contramão, passar por cima das tartarugas, e quando você voltar desse passeio, depois passar um tempo ele te chamar, vai sair de novo, você vai dizer: mas de jeito nenhum, misericórdia. E foi mais ou menos isso. Eles tinham acabado de passar por uma tempestade, e é Jesus quem está dizendo: entra no barco e vamos para o outro lado. Eu imagino os discípulos: porque é Jesus, tu nem vai estar conosco, eu não vou. Mas Jesus ordenou, e eles estavam novamente limitados, porque eles não conseguiram compreender que aquele que estava liberando a palavra garantia a entrada, a estadia e a saída daquele barco. Talvez Deus já te ordenou para fazer algo e você está resistindo até agora. Eu não vou, Deus, porque eu sei que se eu for eu vou apanhar. Eu não vou, Deus, porque eu sei que se eu colocar a mão vão apontar o dedo. Deus, eu não vou fazer porque se eu fazer eu sei que vai criar contenda. E Deus está dizendo para alguém: se eu te ordenei, eu garanto a tua entrada, a tua estadia e a tua saída. Porque se Ele te chamou, Ele garante a tua chamada, Ele garante o teu propósito, e é Ele quem garante a tua promessa. Eles entraram no barco e foram, e Jesus voltou para despedir a multidão. Despedindo a multidão, Jesus subiu para o monte orar. Mesmo sendo filho de Deus, ele não deixava de orar. Ele mesmo, em Mateus capítulo 6, ensinou os discípulos a orarem. Olha para cá, porque a oração ela tem um poder extraordinário. Lembra de Paulo e Silas quando estava preso? Eles começaram a orar, e aquela prisão caiu por terra, porque a oração tem o poder de quebrar correntes e cadeias que nos aprisionam. O próprio Jesus, quando foi multiplicar o pão, ele orou ao Pai, e o pão se multiplicou, porque a oração tem o poder de pegar aquilo que é pouco nas nossas mãos e multiplicar, crescer e prosperar. O próprio Jesus, quando chamou Lázaro para fora, antes ele tinha orado ao Pai, e a oração nos ensina que tem o poder de, mesmo algo estando morto na nossa vida, pela oração pode voltar a viver. Quando Ezequias ficou sabendo que ia morrer, ele começou a orar, e Deus o curou e ainda acrescentou dias na vida dele, porque a oração tem o poder de nos curar da nossa enfermidade e ainda acrescentar vida para nós. Quando Ana queria poder gerar, quando Ana queria poder ter filhos, poder dar continuidade à tua história, ela pega e começa a suplicar e a orar, e o que acontece? Deus concede o seu pedido, porque a oração nos ensina que quando nós oramos, nós conseguimos gerar, nós conseguimos produzir, nós conseguimos fluir em algo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2,
eles estavam juntos no mesmo lugar, e a Bíblia diz que cumprindo o dia de Pentecoste eles foram cheios. Mas sabe por que eles foram cheios? Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14, juntos eles estavam orando e com súplicas naquele ambiente. E a oração nos ensina que é ela que nos reveste de poder, que é ela que nos reveste de autoridade, é ela que nos enche. E eu sinto que Deus nessa noite está derramando estratégia de oração para pessoas nessa casa, porque tem guerras que nós vencemos não na força do nosso braço, não na força da nossa humanidade, muito menos na força dos amigos. Tem guerra que são vencidas de joelhos no chão e pela oração. E o céu está dizendo: este ano você não vai guerrear como você acha que vai guerrear. Nesse ano você não vai vencer guerras como você acha que vai vencer. Neste ano as guerras serão vencidas. É de joelho, é de joelho, é de joelho, é de joelho. Porque o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, então do céu eu ouvirei o seu clamor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está querendo vencer essas tentações? Está querendo vencer essas guerras? Entra no teu aposento, fecha a tua porta e fala com o teu pai que te ouve em secreto, que te ouve em secreto. Você vai ter vitória, é através da oração. Você vai vencer, é através da oração, diz o Senhor. Os discípulos estão no meio do barco. Eles entraram no barco e estão no meio do mar. No meio do mar, a Bíblia diz que o vento era contrário. Pensa comigo, alguém correndo uma esteira. Você corre, corre, corre e não sai do lugar. É a mesma coisa. Está no meio do mar já é bom, porque é sinal que não está no começo. Já saiu. Mas está no meio, o vento é contrário. Então, quando mais eles remavam para frente, mais o vento empurrava eles para trás. E a probabilidade de eles chegarem no fim era bem menor do que eles voltarem para o começo, já que tudo que eles faziam era ir para frente e tudo que acontecia era empurrar eles para trás. Parece que quando eles procuram encontrar uma saída, não tem. Jesus não está no barco, havia vento e consequentemente o próprio vento batia nas águas, deixando elas agitadas. Então imagina comigo, era a quarta vigília, a madrugada, aquela escuridão, vento forte, a água forte. E no meio dos problemas eles não conseguiam encontrar Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus do alto conseguiu encontrar eles no meio da tempestade. Às vezes nós passamos por problemas na nossa vida que nós não conseguimos encontrar Jesus, mas Jesus consegue encontrar nós no meio dos nossos problemas. Que eu vim pregar para alguém, Ele te encontrou no meio dessa tua tempestade, Ele encontrou você no meio dos teus problemas, Ele encontrou você no meio dessas dificuldades. E eu tenho uma notícia para te dar: Jesus está vindo em direção ao teu barco, Jesus está vindo em direção ao teu problema, o Mestre está vindo em tua direção. Ele desce e Ele vem. E quando Ele vem, eu imagino os discípulos esperando Jesus vir de barco. Imagina até eles conversando: tadinho do Mestre, vai ter que vir com essa tempestade. E quem disse que Jesus veio de barco? Jesus não vem de barco até eles. Jesus não vem de jet ski, não vem de lancha, nem de cruzeiro. Jesus desce do monte, começa a andar pela areia da praia, começa a passar pelos barquinhos, e a Bíblia diz que Ele vem andando sobre as águas. Sabe o que eu aprendo? O problema daqueles discípulos que estavam no meio do mar era o vento forte e as águas. As águas eram o grande problema para aqueles discípulos. As águas eram o grande problema para eles. Mas aquilo que era problema e grande para os discípulos resolverem, Jesus veio caminhando por cima deles. Eu vim pregar e dizer para você: o teu problema pode ser até grande, mas não passa dos pés de Jesus. O teu problema pode ser até gigantesco para você, e você acha que não tem como resolver, mas Jesus vem andando por cima
Estou a ver na casa, assim. Fecha os teus olhos, adora o nome dele nessa casa. Adora o nome dele nessa casa. Deixa esse mestre ir na tua direção. Deixa esse mestre chegar no teu barco. Deixa ele trabalhar na tua vida nesta noite. Qual é o teu problema? Fala para ele. Fala para ele. Na proa do meu barco, eu sei que não estou só. Já posso ver que amanhã vai ser melhor. Só porque estás comigo, eu não posso clamar. Levanta tua mão e adora ele nessa casa. Você não vai afundar. Você não vai cair. Você não vai parar. Você não vai morrer nessa tempestade. Porque o mestre é em tua direção. Nas ondas de um grande mar, sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. E agora eu encerro dizendo: quando ele está vindo na direção do barco, os discípulos estavam limitados, porque acharam que era um fantasma e não compreenderam o agir de Deus. Aí Pedro decidiu romper o limite, já que eles já vinham caminhando com Deus todo limitado. Pedro decide descer daquele barco e ir em direção ao mestre. Eu vim pregar para alguém: rompa esse limite. Sai desse teu barco e vai viver o sobrenatural com o mestre. Eu vim para pregar para pessoas nessa casa e dizer: tudo que Deus está querendo nessa noite é que você saia desse barco, rompa esse teu limite. Mas Mateus, faz muito tempo que eu acostumei ficar nesse barco, porque barco fala de segurança. Aqui eu tenho segurança, andar sobre as águas é difícil, eu tenho que depender dele, eu tenho que olhar só para ele, porque quando eu tirar os meus olhos dele eu me afundo. É isso que o mestre quer: saia desse barco, rompa o teu limite e venha andando olhando para mim, porque o milagre vai acontecer na tua vida. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Adora. Rompa esse seu limite, sai desse teu barco. O mestre te chama nessa noite. Vem minha direção, vem. Porque eu posso resolver o teu problema. Descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Fecha teus olhos nessa casa. Grandioso Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra. Pai, a tua palavra foi pregada, nós entendemos que o Senhor é o sobrenatural, que nos convida a romper o limite, a sair do barco e a viver uma vida de sobrenaturalidade contigo. Pai, nos ensina que se no barco é a bolha que nos prende, nos ensina a sair dessa bolha. Pai, se no barco há contenda, se no barco há fofoca, se no barco há calúnia, nos ensina a sair dessa bolha, a romper o limite e a viver o sobrenatural contigo. Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, aonde tiver o coração querendo, meu Pai, sair do barco, romper o limite, Pai, começa a encher agora, começa a fazer ela caminhar sobre as águas. E as palmas louvam o nome santo do Senhor nessa casa.